Olá, estamos aqui para mais uma edição do nosso programa Mais Saúde e hoje conversando com vocês sobre a segurança na atividade física. Nós já falamos aqui em várias outras oportunidades que o exercício físico é inquestionavelmente a melhor ação para se preservar saúde, principalmente a saúde do sistema cardiovascular. Mas todas as vezes que nós vamos começar uma atividade física, é sempre muito importante você começar com segurança. E claro que ninguém depois dos 35 anos, e em algumas situações até menos de 35 anos, está seguro diante de uma atividade que precisa fazer com que o seu corpo seja solicitado num extremo, muitas vezes comprometedor do ponto de vista cardiovascular. E para que você tenha verdadeiramente certeza de que você não vai entrar numa situação adversa de comprometimento e risco para o seu coração, nós precisamos de uma avaliação precisa, segura. Para conversar sobre esse tema, eu conversei e convidei o Dr. Eduardo Reigota. Dr. Eduardo Reigota é médico, clínico e cardiologista, graduado em 2000 na Faculdade de Medicina da Universidade do Oeste, que é a UNOeste. Dr. Eduardo fez residência em clínica médica no Hospital da UNOeste e também, posteriormente, residência em cardiologia na Clínica Campo Grande, em Campo Grande. Dr. Eduardo hoje trabalha com reabilitação e avaliação de pacientes do ponto de vista cardiovascular que se dispõem a uma reabilitação e também a uma atividade física mais precisa e segura. Dr. Eduardo, muito obrigado por aceitar o nosso convite e, como o senhor pôde observar, nós buscamos hoje segurança. O que é preciso e de que consiste essa segurança, métodos que são usados para se ter uma segurança do ponto de vista cardiovascular em alguém que vai começar uma atividade física? Ótimo. Primeiramente, obrigado pela oportunidade de estar aqui conversando sobre esse assunto. Eu confesso que esse assunto é bastante amplo, né, o conhecimento sobre ele. E é uma coisa que eu pratico, que eu atuo, então eu posso falar com bastante tranquilidade, com bastante propriedade, principalmente para essa população que nós estamos conversando hoje, que é aquele grupo de pacientes de risco, né? Que eles são aqueles grupos de pacientes que, ao fazerem exercício, podem ter algum evento, podem ter alguma complicação, uma vez que desconhecem algum tipo de risco que eles têm, ou que uma vez que eles já têm o conhecimento desse risco, eles vão fazer exercício, eles devem fazer com a segurança, com os seus limites conhecidos, com as restrições recomendadas, para que ele não se submeta a uma situação de risco maior ou possa ocorrer algum evento durante o exercício. Muitos deles, às vezes, procuram exatamente, nunca fizeram exercício, né? E hoje nós sabemos que a população é incentivada a fazer exercício e isso é importante. Agora, para fazer isso, precisa ter segurança, né? Senão o indivíduo sai aí, vai caminhar, vai tentar correr e tem um problema, tem um infarto, uma arritmia, um desmaio, alguma coisa nesse sentido. Quando esses indivíduos procuram a clínica, o que é feito? Qual é a sequência de avaliação? Claro que o clínico ou o cardiologista encaminha. E lá chegando, qual é a sequência? Sim, nessa avaliação, né, de participação de exercício, nós vamos deparar com duas situações. Aquele grupo de pessoas que deseja iniciar o exercício, um grupo de pessoas sedentárias que de repente querem praticar o exercício. Então, essa é uma avaliação, faz parte do nosso foco de avaliação. E existe aquele outro grupo de pacientes, de pessoas que já são portadores de doença e que já praticam algum tipo de exercício e querem muitas vezes intensificar o exercício. Então, esse é outro grupo de pessoas que precisam também ser avaliados, né? Nessa etapa de avaliação, a primeira coisa a ser feita é a avaliação clínica do paciente, como um todo.
Lembrando que muitas vezes, como cardiologista, nós nos preocupamos muito com o coração. E nos esquecemos que o exercício físico ele envolve o paciente como um todo. Então, checar a saúde cardiovascular, ao mesmo tempo também checar a saúde osteomuscular desse paciente, ou a saúde esquelética dele. As condições que o indivíduo tem, muitas vezes de coração, podem ser boas, mas ele pode ter problemas osteomusculares que o impedem, então, dele promover algum exercício onde ele tem todas as liberdades do ponto de vista cardiovascular para avançar. Por exemplo, nós podemos encontrar pessoas que têm problemas no joelho sério e a gente pode avaliar ele e falar, seu coração está tudo bem, você pode correr, mas ele não vai ser capaz de correr por conta do problema no joelho. No caso articular está comprometido. Exatamente. Então nós temos que também orientar qual seria então o exercício mais eficiente que também promoveria para ele a saúde cardiovascular. Né? Então, você, no primeiro momento, você atua como um médico que está olhando o paciente como um todo, através da história clínica do paciente. Lembrando que muitas vezes nós podemos estar avaliando pessoas com menos de 35 anos, mas que por conta do seu antecedente familiar, por conta dos seus fatores genéticos, eles merecem uma atenção maior, principalmente porque esse grupo de pessoas muitas vezes participam de competições, fazem exercícios de alta performance. Então, a história clínica do paciente é tão relevante quanto as questões da orientação do exercício físico. E até os exames que serão feitos. E até os exames que serão feitos. Muitas vezes o paciente não sente nenhum sintoma. Né? E você vai conversar com ele e ele vai falar, não, mas eu não sinto nada, eu me sinto bem. Mas ao pesquisar a história genética, descobre que um parente dele de primeiro grau morreu de repente com menos de 50 anos. Isso é sempre um risco, né? Exatamente. A morte súbita é sempre assustador. Né? E tem muitas cardiopatias que, principalmente os atletas que apareceram na mídia, jogadores de basquete, jogadores de futebol, que eram exemplos de saúde, de performance e tiveram morte súbita. E lógico, muitos deles já tinham sido investigados, já tinham sido proibidos de fazer ou praticar aquele exercício e por várias questões estavam ali. E eram doenças, cardiopatias ocultas, né? Então, o exame físico que a gente faz, a história clínica, os antecedentes familiares, os históricos ortopédicos os também, hábitos dele, os né? hábitos Se fuma, de vida. se bebe, enfim, come muito ou não, né? Doutor Eduardo, é interessante esse aspecto que o senhor coloca na avaliação global clínica. Agora, é fundamental, considerando aquele paciente que já tem problema, como o senhor bem disse, teve um infarto, tem algum problema. A questão da reabilitação, como tem sido feito em Campo Grande? Eu sei que o senhor trabalha com isso, seria interessante comentar sobre isso, mas antes do senhor responder, nós vamos para um breve intervalo e logo depois nós voltamos com essa questão. Não saia daí, porque nós já voltamos para falar sobre reabilitação cardiovascular.